Então é dali que vem o demônio que atacou a Aurora? Magneto e Jubileu. Vai rolar? A Jubileu terá muitos outros aniversários. Tempestade e Forge. Quem ganha nessa? Não se atreva. Que episódio 4 divertido e cheio de coisas para serem vistas. Esse de X-Men 97, hein, meu povo? Foi muito além de um simples videogame, na moral. Meu povo, aguenta aí, Matheus Barros, sou eu. E vejam só, temos dois personagens praticamente nada a ver andando lado a lado em paralelo neste episódio. E um deles nem aparece praticamente, aparece assim, só um pouquinho. Lógico que eu tô falando da Jubileu. Vamos lá, mas eu mostrar onde é a casa do Jubileu? E a segunda pessoa não é a Tempestade. Dela eu falo depois, porque agora eu tô falando realmente do Magneto, que tá com um papel completamente diferente nesse universo da animação. Depois do café, os X-Men devem se apresentar na sala de perigo para treinar. Porque esse episódio agora foi de passagem para novas fases, não foi não, meu povo? E eu não tô fazendo trocadilho por causa de videogame, não. Sendo que ele ainda teve um plus, porque ele funcionou também como um resuminho ali. Assim como vários detalhezinhos dessa nova animação de X-Men. Vocês já perceberam, né? Eles estão muito com o pé no passado, como já era de se esperar, né, meu povo? Mas também aproveitando a deixa de terem encerrado com a morte do Professor Xavier em 1997, para mostrar pra gente que as coisas estão mudando e vão mudar mais. Parece que tem uma plateia e tanto. Obrigado a todos. À toa que essa série tá com a segunda temporada praticamente feita e a terceira a caminho. Tinha que ter. Essa temporada 1 parece que tá sendo uma preparação para o que está por vir. Anota aí, ó. Anota. X-Men 2000 vai ser o nome. 2099 não. 2000. Calma, seus gibizeiros safados. E falando nisso, meu Deus, como é bom ver que eles se lembram que estão nos anos 90 ainda. Época em que episódio focado em adolescente não é episódio de smartphone e dancinha do TikTok, não. É muito mais que isso, tanto visualmente, né, povão, quanto, sei lá, nas coisas que eles têm pra fazer no dia a dia. Tudo nesse episódio tem a catinguinha. Cheira a anos 90. Vocês estão tipo em um videogame. Se é pra falar de videogame e tem um playboyzinho, hey, metida machão lá. Nem é metida machão, né? Mas hoje em dia chamariam ele de hétero top. É óbvio que ele vai desprezar os jogos eletrônicos. Naquela época não era nada descolado ser nerd, hein? Vamos lembrar. Olha só, eu prefiro que a minha mãe descubra que eu sou um mutante do que ser visto jogando isso. Por isso que quando a gente vê nerd escroto falando besteira, que a gente pensa, eita, que saudade de um cuecão que essa galera tem, hein? Que saudade de ter a cara na privada dando descarga, de cair na lixeira. Porque só pode ser isso, né, meu povo? Um monte de idiota falando besteira aí na internet, querendo que o negócio volte a ser de nicho, porque tem raiva dele ser popular demais e abraçar e pegar todos os públicos. Vocês sabem de quem eu tô falando, de que canais eu tô falando. Oxe, vocês achavam o quê? Que antigamente os forrozeiros, eita, da sofrência, a galera lá que gostava dos carrão, queriam e sonhavam em ter o shape do Kratos e assistir o último episódio de One Piece. Jamé, era feio ser nerd, era impopular. E o Roberto é filhinho de papai sim, meu povo. Tem gente que vai dizer que não, mas é. Roberto da Costa, herdeiro da fortuna da Costa. Ah, meu irmão. É óbvio que sendo brasileiro ele deve ser da família das sardinhas Gomes da Costa. Gomes! Tá bom, essa parte é mentira. Oh, really? Aí vai, né? Temos ali no quarto o console Motendo, que é a mistura de Mojo e Nintendo. E pra ser ainda mais noventista, o bicho tem o visual do Mega Drive, o encaixe de Super Nintendo e as cores meio misturadas também. O cartucho é uma clara referência ao game dos X-Men do Super Nintendo, Mutant Apocalypse. E quando eles são sugados pra dentro do console, tem aquele barulhinho, ó. Quem viveu sabe, quem me conhece sabe. Que é a cara da meia-noite, é a cara da internet que consegue ser mais barata mesmo sendo discada. Discada é a manivela aqui pra mim. Mas, povo, esse episódio quer mostrar muito mais
do que referentes. É massa, óbvio, ver o visual lá dos arcades dos anos 90, final de 80 ali, tipo Tartaruga Ninja de 1989. É igual, mas lembra também muitos outros beat'em ups, né, que a gente poderia ver e jogar. E o cartaz de Mutantes Procurados ou Mortos de Dias de um Futuro Esquecido, tá lá. Ou mesmo o Sentinela, que aparece de outra cor. É uma cor alternativa do Marvel vs Capcom 2, que ficou famosa nos campeonatos do game de luta. A galera chamava de Sentinela Manga. É a oficial, manguinha. Mas isso é só o tompeiro, o tchan. O interessante mesmo é como eles usam o Mojo World e também a questão da série ter sido parada há 30 anos para dar uma lição de vida na Jubileu. Onde é a casa do Jubileu? Sei não, onde é a casa do Jubileu não, senhor. Mostraram que ela não pode sempre ser a menininha dos X-Men e querer reviver tudo o tempo todo da mesma forma. Foi quase o título do filme lá. Tudo ao mesmo tempo. Esse é o sonho do Jubileu. Ser jovem pra sempre, repetir os velhos sucessos, não ter que crescer. E o legal também é que acaba puxando um pouco pro mundo real, né? Essa questão de reviver os episódios que a gente sempre teve aqui, porque pararam de fazer os episódios de 92 a 97. Foi o que a gente fez. Como fã, e saudade, vou rever os episódios. Ficamos revendo esse tempo inteiro, até chegar a X-Men 97. E é como eu venho dizendo, agora é nova fase de vida. Jubileu é uma adulta. Quem tem 2 polegares que disparam fogos de artifício e faz 18 hoje? Eu! Esse confronto interno foi feito brilhantemente, mostrando cenas do passado que vão influenciar no futuro, no presente e com algo que ela gosta muito, como boa nerd dos anos 90, né? Que é videogame. Só quem odeia videogame são as pessoas ruins em videogame. Sabe o lance que eu falei no vídeo passado sobre a abertura de X-Men 97? Continua! Cada episódio coloca novas cenas na abertura que nos fazem relembrar coisas que já passaram. Como, por exemplo, o episódio que a Jubileu se apaixona pelo Longshot, na temporada 3. Só que aqui ainda colocaram mais coisa, com essa questão das fases criadas pelo Mojo, que praticamente tem aquele maquinário dele que é uma, sei lá, sala de perigo criada para o entretenimento. Achei, aliás, a ideia muito boa de um Mojo magro, abatido, explicando como estava difícil a questão da audiência para a TV e que ele viu que o futuro estava nos games. Vamos jogar! Nos anos 90, a gente estava vivendo o auge da crença positiva para os videogames. Logo após o crash de 1983, que parecia que tudo ia falir, aí teve o retorno com o lançamento do Super Mario Bros. 1 em 1985 e o Nintendinho tendo sido um grande sucesso. A Sega cresceu e a guerra Nintendo vs Sega culminou com os consoles de 16 bits, Super Nintendo e o Mega Drive. Então tem tudo a ver o Mojo falar isso. Aliás, Mojo que tá muito mais legal com essa nova dublagem, com essa nova forma de se expressar, mais desesperado, até na fala, na loucura que é a personalidade dele. É um personagem muito legal de se trabalhar, viu, meu povo? Ainda mais hoje em dia, em que as coisas nerds estão em evidência, então referências brotam facinho, facinho. Quem é o chefe? Magneto, Tempestade ou Mundo Diferente? Tribunal de Família, Summers vs Grey. Isso não é X-Men! Voltando aqui a falar dessa evolução e a forma que fizeram para mostrar a Jubileu crescendo, tiveram vários desafios para ela ir passando, né? Os Sentinelas, os Amigos da Humanidade, Genosha, quando ainda era uma espécie de campo de concentração mutante, a Terra Selvagem e o Meteoro, refúgio de mutantes do Magneto. Na minha opinião, o pior projeto de proteção da raça já feito na vida, não só do Magneto, como de todos. A antiga base do Magneto, da fase megalomaníaca dele. Era tipo a galera vivendo num lixão. Só que eu acho muito legal nesse episódio também ver outros mutantes aparecendo, tipo o Blob, o Pyro, o Solaris, a Dominó, o Pássaro Trovejante, o pessoal da guarda do Império Shi'ar, a Espiral, que é marcante pra mim por conta dos games. Aliás, isso vem sendo feito
em todos os episódios, né? Seja dessa forma ou com o Morpho se transformando nas pessoas daquele jeito dele. Até com comentários aleatórios também. Grandes nomes são caríssimos. A Cristal estava ocupada, deixa quieto. Outra coisa legal de se frisar é a Jubileu adulta, porque quer melhor forma de se mostrar o que ela vai ser, o que ela pode ser, ou o que querem transformar aquela personagem do que mostrar um futuro alternativo. Quem fez a voz original dela na década de 1990 foi a Alison Kurt, mas a própria escolheu não voltar, concordando com a produção da animação, porque ela não é asiática e antigamente não se ligava para isso. A voz da Jubileu é da Rolly Cho, porém, para homenagear, a Jubileu mais velha é feita pela Alison. Essa foi uma decisão muito legal, gostei muito, real oficial. No Brasil, infelizmente, não tivemos essas decisões a tomar, pois a Yara Rissa, dubladora de antes, morreu em 2021 em decorrência de um aneurisma cerebral. Nossa, mas que pé enorme! E aí a Carol Murai apenas a substituiu. Não fui eu que fiz isso. Enfim, para a história mesmo, além da sabedoria diferente que a Jubileu tem, os poderes dela chamaram muita atenção, né, meu povo? Até porque o Magneto, no início do episódio, já havia dito que ela tinha que aperfeiçoar os poderes. E aprender a dominar seus poderes para encarar um mundo que a despreza. E aí a gente vê essa versão crescida dela, que não é nada fraca, né? E pode imaginar que no futuro, nos próximos episódios, a gente deve ver uma Jubileu muito menos socorro e muito mais ao ataque. Meu socorro parecia o Salsicha pedindo socorro. Socorro, Scooby-Doo! Jubileu deve começar a entender melhor seus poderes, a usá-los em algo mais que não seja queimar máquinas ou dar empurrõezinhos em inimigos. Uau, eu posso fazer isso! Você não viu nada ainda. Espera só. Já que eu falei agora do Magneto, deixa eu falar também por que eu acho que ele acabou tendo destaque nesse episódio, mesmo que nas entrelinhas, mesmo que sumido do episódio. Começando a falar pela interação no café da manhã da equipe, né? Isso é algo que eu sempre disse que faltava muito nos filmes da Fox, que as animações nunca esqueceram e que eu desejo mais e mais, porque aquilo é X-Men, meu povo! Enquanto o Quarteto Fantástico é uma super família quase tradicional, eles também são família, mas de uma maneira diferente. Até desestruturada, eu posso dizer, os desajustados que se encontraram ali, mas tem um quê de grande família. Além de tudo, eles são jovens e jovens adultos, tirando o Logan, que apesar da idade avançada ainda funciona como um quarentão, ou seja, é novo, mas logicamente o Magneto sim, que é verdadeiramente um senhorzinho que não sabe seu lugar. Quem pede aqui sou eu. Tô contigo, Mano Gambit. Contra esse velho da lancha. Well done. Pois é, então termos mais X-Men interagindo para além da ação é uma benção, pai. Eu quero eles indo dar uma voltinha no shopping, no rodízio de pizza, na balada tomando umas, quanto mais melhor. Eles têm muito mais vida própria que o Thor, por exemplo, ou que o Hulk, que nem consegue ter vida direito. A ação é necessária, óbvio, mas o dia a dia é tão importante quanto para esse pessoal ter o carisma que conquistou tanto a gente antes. Colocar o Eric no meio deles muda tudo, não só pra galera, mas para o próprio também. A Jubileu é a mais novinha e nitidamente a que menos bate com as ideias dele. Você queria que o mestre do magnetismo fosse visto em um bar de faz de conta infantil? Oh, que besteira! No videogame, ela relembrou o terror que era Magneto antes, sendo que a raiva que ela tinha dele agora é diferente da que ela tá tendo, porque ela tem diante dela uma versão meio mentor dele. E a bicha ainda venceu o cara usando tática clássica dos games. Só observar ali, ó, padrão dos golpes. Mas veja bem, mesmo sendo diferente, vencer o Magneto pra Jubileu ainda é vencer o Magneto. Então, povão, o que eu tô querendo dizer é que vendo essa relação, vendo como é tratado, vai ter que ter em algum momento o ponto de se quebrar aquela casca do Magneto e ele se tornar algo além daquele cara que só se preocupa com treinamento e discussões políticas. Afinal, a gente vê esse cara desde sempre pensando em como vai trazer os mutantes para junto da sociedade, como vai ter um lar para essa galera, e sempre deixando o Homo sapiens de lado, como se fosse algo irrelevante ou que nunca vão servir como aliados. Na temporada 3, acho que é onde isso fica ainda mais em voga, que o Magneto vem com essa questão de levar mutantes pro meteoro, para viverem longe dos perigos noturnos. Brinks aí, viu, Noturno? Longe dos preconceitos mesmo. Até culminar em Genosha, né? A ilha que conhecemos na temporada 1 ainda, porém agora já como nação mutante, e que nesse X-Men 97 se tornou parte da ONU. Eles nem estão aqui
aqui porque tiveram que representar a política mutante nas Nações Unidas. Então temos aí 2 locais que a gente reviveu um pouco nesse episódio com a Jubileu, concordam? Tá vendo como o Magneto tava, mesmo sem estar? E povo, a Jubileu é a pessoa perfeita para fazer essa transição pro Magneto. Afinal, ela conseguiu amolecer até o Wolverine nessa brincadeira. A garota merece. A mulher é puro carisma. Logan trata ela talvez não como pai, mas tipo como um irmão mais velho. Não à toa nos quadrinhos essa parceria rendeu bem mais do que tudo que vimos no desenho antigo. Wolverine e Jubileu ganharam até revistinha só deles. Eu não tive culpa. Se soubesse quanto chiclete tive que farejar para encontrar você. Mas enfim, o Magneto agora não tem só aliados, ele tem uma família. O Magneto agora tá vendo a sociedade se abrir um pouco mais e a causa mutante realmente sendo relevante em discussões mundialmente. O Magneto se abriu também um pouco pro amor, para tentar ter alguma coisa com a vampira. E percebam que quanto mais ele faz isso, mais ele se aproxima do que o professor Xavier tinha, mais ele se torna um pouco Xavier. Certamente você tem negócios mais urgentes a tratar do que cuidar de um velho amigo. Não há nada mais importante. Talvez o Magnus entenda agora mais a causa que o seu amigo defendia, o jeito dele de tratar as coisas e os seus X-Men. Professor Magneto a caminho, hein? Lado a lado com o Professor Hulk. Me cobrem. O melhor dos mundos aqui. Ó, e eu não sou vidente, mas pela boataria que rola, e ainda mais, o caminho que eu tô mostrando aqui que o negócio tá seguindo, esse é o caminho pra desgraça. Quando a gente fala mutante, aquele rindo de desgraça ali. Desgraça! Vergonha! Desgraça! Toda vez que eles se estabilizam ou ficam mais a menos, os humanos mostram que não vai ser fácil. Foi assim na fase mais atual, com a queda de Krakoa nos quadrinhos, a nação mutante mais estável que já houve, e foi assim quando houve um genocídio em Genosha, algo que provavelmente a gente vai ver na série, viu, povão? Infelizmente, o Magneto com certeza vai abrir a guarda por conta dessas questões que eu tô falando e vai se arrepender disso. E esse episódio, essa situação, vai fazer com que todos precisem não só amadurecer, mas também mudar. E agora, seguindo no episódio, houve uma parte 2, né? Achei muito legal, porque me remeteu àqueles cartoons mesmo dos anos 90. Tem um capítulo que é dividido em 2 episódios, até título tem cada um. Mas a parte da tempestade do Forge é também um pouco sobre isso que eu citei, que humaniza tanto os X-Men, rotina. Mas lógico que essa é a jornada da Ororo para se curar, e também a gente conhece um pouco mais do Forge. Além de tudo isso culminar no romance dos dois, que eu já falei bastante aqui, ó, no episódio passado. Quem não viu, veja o vídeo, que eu não vou explicar tudo de novo. Esse episódio foi meio romântico, não foi não, meu povo? Mais ou menos, né? Mas já dá pra chipar o casal, os casais. Saiu até faísca. Eita p***, Jubileu. De a casa do Jubileu. E aí ainda botam a Tempestade e o Forge no mesmo episódio, todo mundo com romance, só a bailarina que não tem, no caso eu, a bailarina. Só a bailarina. Mas ó, aqui somos apresentados a um Forge solitário, que já fez parte da X-Force, equipe que a gente foi apresentado nesse universo na temporada 3, quando o Homem de Gelo estava em busca da Polaris, a filha do Magneto, que era seu antigo amor. E sim, viu, o Bob não é abertamente gay nesse universo da animação, pelo menos, e ele faz parte, assim como na maioria dos universos, da primeira formação dos X-Men. A gente até viu isso no episódio 1 de X-Men 97, né? O quadro lá dos X-Men, o Ciclope olhando a primeira equipe. Eita, saudade, nostalgia. Enfim, tava lá, além deles dois, o Mercúrio, o Fortão, a Lupina, o Homem Múltiplo e o Destrutor, que é o irmão do Ciclope. Outra foto interessante que aparece no mural é do Forge também, obviamente, com o cientista, o Dr. Adler, que vimos na primeira temporada ser usado pela Mística para ajudar o Apocalipse a transformar mutantes em seus cavaleiros, inclusive o Anjo em Arcanjo, hein? O Departamento de Defesa se ofereceu para me ajudar. Se eu os ajudasse a construir alguns dispositivos. Se a gente pensar bem, foi graças ao Forge que tudo relacionado a humanos combatendo mutantes, e até mutantes combatendo mutantes aconteceu, pelo menos os pontos mais importantes da série até então. Caraca, os colares de inibição dos poderes mutantes são usados desde a temporada 1, eu adoro quando fazem isso, tipo,
Não foi planejado assim, mas a gente conseguiu transformar nisso. Esse personagem teve indiretamente na série toda. O legal mesmo dessa dinâmica também é observar como o que passou, novamente, tá valendo demais, tá muito presente, os fatos contam. Outra coisa também é que, como acontece em toda boa novela, foi meio novelado essa relação aí, Tempestade e Forge. O cara esperou pra contar pra ela. Ah, não vou contar agora, vou contar depois. E o que acontece é que ela descobre antes que ele queira contar e tudo fica ruim. Você fez isso? A arma que tirou os poderes dela veio diretamente dos Colares. O Forge pau demais. Que cara burro. Um cientista na Escócia que fez. Usando meus projetos iniciais, não mais do que esboços. Se sentiu deslocado no mundo depois que voltou da guerra. Aí foi o que eu vou trabalhar com os humanos que estão me dando a oportunidade de com minha raça. Na foto também tá o androide antimutante Bastion. Então daí vocês imaginam a culpa que esse cara carrega. O mais massa ainda é que essa parte tá muito fiel aos quadrinhos e tudo tá casando muito bem com esse universo que já estava criado para animação. Mas ainda seguindo os quadrinhos, se a gente pensar, não acabou não. Os erros do passado do Forge vão continuar atormentando o cara. Inclusive essa questão do demônio que atacou eles no final, provavelmente é o adversário. Tá fora da minha casa, demônio maldito! Ah! Esse é um bichão que o Forge invocou durante a guerra para vencer seus inimigos, porque o Forge, além de mutante, tem essa origem dos povos originários, xamã e tal, e esse capeta continua atormentando o mundo dos vivos. Foi tipo assim, eu te ajudei, né, Forge? Mas eu sou tua cruz, vou te perseguir até o fim do mundo, capeta! Isso só prova que o bigodinho na régua não é sinônimo de boa magia, não. Porque a magia... é meio ruim a magia que veio, né? O importante é que gerou isso tudo e veremos mais e mais daqui pra frente. E pra acompanhar, você sabe, tem que se inscrever nesse canal, dar like no vídeo, fazer tudo que tem pra fazer. Vou aqui comer meu marshmallow. Eu gosto muito de marshmallow, mas esse é um marshmallow com gelatina dentro, tipo da Fini, tá ligado? Eu prefiro quando tem gosto mais de isopor e não esse doce que tem dentro. Não deixa de vir no canal, é muito importante para eu continuar fazendo esse trabalho, hein? Gostei demais desse episódio, por mais simples que pareça, ele tem muita coisa por trás, né? E eu espero que vocês tenham entendido tudo que eu falei. E foi mais um vídeo pra contar.